Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando o conceito, a ideia de cultura, mas aqui a gente vai observar alguns aspectos diferentes, do que a gente já trabalhou no capítulo passado. O capítulo passado ficou mais ligado à questão do conceito de cultura. Aqui a gente vai trabalhar a ideia da diversidade cultural, que é algo também importante. É um tema muito debatido não só pela filosofia, mas outras ciências, também as ciências humanas de uma forma geral. Então a gente vai focar nesse aspecto específico, a questão da diversidade cultural. Bom, a gente viu que a cultura é um dos aspectos, uma das características mais importantes referentes à ideia de humanidade, aquilo que torna o ser humano humano, Todos os grupos humanos, todas as sociedades humanas, elas produzem cultura das mais variadas e diversas formas, Então, o fator cultura é um fator que diferencia, esses grupos humanos. A exemplo do Brasil, que é um país multicultural. A nossa sociedade tem essa característica, esse aspecto da diversidade cultural, da multiculturalidade. Isso é um aspecto extremamente positivo, porque quanto mais culturas diferentes, convivendo entre si, mais aprendizado, mais coisas novas a gente pode retirar dessa experiência de mistura, vamos dizer assim, cultural, tá? O Brasil, no seu processo histórico, no seu processo de formação social e cultural, basicamente nós temos três grandes culturas que influenciaram a formação da nossa cultura. A cultura europeia, de uma forma geral, introduzida no país pelos portugueses e pelos imigrantes europeus, da qual nós temos principalmente a questão da língua, que é no caso o português, a religião cristã, também como uma grande influência dessa matriz cultural, a influência também africana, tá? Linguística, várias palavras, do chamado português brasileiro, do português falado no Brasil, são de origem africana, vieram dos dialetos africanos introduzidos pelos africanos ao longo do processo de colonização do Brasil, quando esses grupos aqui chegaram. E da mesma forma nós temos também a contribuição indígena. Várias palavras, vários hábitos culturais que nós temos dentro da cultura brasileira são também de origem desses povos indígenas, povos esses que viviam no território brasileiro antes mesmo do estabelecimento da colonização. Esse processo de formação cultural do Brasil é um processo longo, que aconteceu ao longo da nossa história e que está acontecendo nesse momento. A formação cultural de um povo, ela não é um processo estático, é um processo extremamente dinâmico, é um processo que está em constante transformação. Aquilo que é um valor culturalmente aceito há 20, 30, 40 anos atrás, não é talvez aquilo que seja aceito hoje. Vamos pegar, por exemplo, a ideia de família, Ao longo do tempo, como as noções sobre família mudaram. Se você viesse ao Brasil há 50 anos atrás, o modelo típico de família existente era o pai, uma mãe e os filhos. Hoje você tem modelos familiares onde a mãe cuida dos filhos, Você tem a questão do divórcio, que é mais presente na nossa sociedade hoje do que há 50 anos atrás. Hoje você tem famílias onde os avós têm essa responsabilidade, enfim. Então, há mudanças nessas nuances que mostram como a cultura é um elemento que está em constante transformação. Aqui eu coloquei 3 imagens para vocês que servem para a gente refletir acerca dessa formação da cultura brasileira. Aqui nós temos a capoeira, que é uma herança cultural vinda diretamente dos africanos, tá? Aqui eu coloquei essa imagem, não sei se vocês vão conseguir ver aí na resolução da tela de vocês, mas é a rede, A construção de rede, a rede que a gente usa para descansar no fim de semana ou em casa, é uma construção indígena. Os povos nativos do Brasil dormiam, dentro das suas ocas, as suas cabanas, usando esse sistema, que até hoje é usado em várias regiões do Brasil, inclusive na nossa. E aqui o cristianismo, que é o grande legado cultural introduzido pelos portugueses e pelos europeus de uma forma geral. Então, para a gente exemplificar como esse processo de formação cultural ele é dinâmico, tudo bem?
Essa diversidade cultural é a principal marca da cultura brasileira, né? Internacionalmente, o Brasil é reconhecido pelo fato de ter diferentes culturas, diferentes povos e etnias vivendo dentro de um território de uma forma harmônica. Lógico, existem conflitos? Obviamente que sim. Exemplo, nós estamos vivenciando aí, né, nos últimos meses a expansão, né, e de explorações aí, desmatamento de áreas indígenas no norte do Brasil. Isso gera conflito com essas populações nativas, mas de uma forma geral nós não temos aqui uma guerra civil, né? Nada, por exemplo, que chegue próximo ao conflito israelense-palestino. É o que eu estou querendo dizer aqui, né? Então, dentro da medida do possível, dentro das diferenças que ela obviamente existe, a nossa sociedade ela convive relativamente bem com essa diversidade cultural, né? Estudar essa diversidade cultural é compreender que o processo histórico de formação do povo brasileiro, entender esse processo de formação, ele ajuda a gente a construir a nossa sociedade, tornar essa sociedade mais justa, né? E ver que as manifestações culturais, independentemente de origem indígena, africana ou europeia, elas compõem a nossa cultura e devem, obviamente, ter o merecido respeito. Isso é uma questão importante, né? Trabalhando aquele aspecto que a gente viu na aula passada, as manifestações culturais elas são diferentes, elas não são melhores nem piores, né? O que existe é a questão da diferença. Infelizmente, por falta de conhecimento, por preconceito, né? Tem pessoas que não aceitam essa diversidade cultural e acreditam que uma cultura é superior à outra, né? Por exemplo, recentemente no Brasil você tem aí ataques, né, a terreiros de candomblé, que é uma religião de matriz africana, e isso é uma clara demonstração de que tem preconceito. Pessoas acham que aquela manifestação cultural religiosa ela é inferior ou ela é, entre aspas, do demônio, né? Enfim. Mas isso, na verdade, é uma falta de conhecimento, falta de ter essa ideia de que a diversidade cultural ela deve ser respeitada e que as pessoas têm o direito, sim, de manifestar suas crenças dentro, né, das suas tradições. Tudo bem? Beleza? Bom, não existe cultura superior nem cultura inferior. O que nós temos, obviamente, são diferenças culturais. Quando a gente observa as diferentes culturas, a gente percebe que existem diferentes níveis de dominação tecnológica, de sofisticação de organização social, mas isso não torna uma cultura superior nem inferior à outra, tá? Dá uma observada nessa imagem. Aqui você tem uma cidade moderna, com grandes edifícios, avenidas, carros circulando, e aqui uma aldeia indígena. Aí eu pergunto a vocês, qual que é a cultura mais desenvolvida? Você obviamente vai ter uma tendência a falar, olha, as sociedades industriais, modernas e urbanas são mais desenvolvidas. Negativo. São somente o quê? Culturas diferentes. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. Porque essas duas culturas, elas se desenvolveram e se adaptaram às realidades necessárias de cada um desses povos. É o que eu falo. Vá lá no mato viver como indígena. Se você não sabe os conhecimentos e as técnicas que esses povos desenvolveram há séculos, você com certeza vai ter uma dificuldade enorme. Então a cultura ela se enquadra, ela se encaixa na experiência histórica e social de cada povo. E por isso que ela se torna diferente. Mas ser diferente não significa que uma cultura é melhor ou pior do que a outra. Tudo bem? Beleza? Infelizmente, naturalmente, isso é próprio do ser humano. Quando a gente se depara com algo que a gente não conhece ou algo que é diferente àquilo que nos é habitual, a gente tem uma tendência a não gostar e ter medo, uma certa aversão. No campo da cultura isso não é diferente. Quando a gente se depara com uma cultura que é muito diferente da nossa, a gente tem uma tendência de achar que a nossa é melhor. Dentro das ciências humanas que estudam a cultura, especialmente a antropologia, vou falar dela daqui a pouco, é o que a gente chama de etnocentrismo. Essa tendência de etnocentrismo, olhar para dentro de nós mesmos, né? Então a gente acredita, a gente tem essa noção de, por estar mais acostumado, mais familiarizado com a nossa cultura do que a cultura do outro, acreditar que a nossa seja superior. Mas isso é um processo natural, isso acontece.
Mas o que a gente tem que observar é que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende essa questão do ponto de vista da diversidade cultural, fica mais fácil a gente entender essas diferenças, tá? Então o que a gente tem que dizer é o seguinte: a gente não pode deixar o etnocentrismo falar mais alto. A gente tem que observar as culturas respeitando as suas construções, as suas características, né? Estudar e entender. A partir do momento que você entende, você começa a compreender como ela funciona, e aí você perde essa aversão do etnocentrismo. Existe um ramo específico das ciências humanas que estudam a cultura, a ciência da antropologia. É uma ciência relativamente nova, né? Ela surge ali no início do século XX, então, mas comparada com outras áreas do conhecimento, como a matemática, a física, né? A química, é uma ciência relativamente nova, mas tem uma produção muito grande, né? Você tem trabalhos de antropologia aí, né? Que estudam a cultura e que são referências do mundo inteiro, principalmente com os trabalhos desse antropólogo aqui, ó, o Levi Strauss, que é um antropólogo francês, inclusive, né? Nas suas pesquisas ele esteve no Brasil, ele estudou os povos nativos indígenas do Brasil, né? E ele diz que a antropologia é a ciência que estuda a humanidade em todas as suas dimensões. Como o ser humano se relaciona com o outro, com a natureza, com o trabalho, com o ambiente, enfim, a antropologia ela tem um leque de atuação bastante extenso, tá? Nesse estudo dessas comunidades primitivas, inclusive, eu estou falando aqui comunidades primitivas, mas não leve essa questão para o lado como se fosse um adjetivo que denegrisse esses povos. Não, muito pelo contrário. São sociedades que estão no estágio de desenvolvimento tecnológico, né? Ainda, entre aspas, né? Atrasado ao nosso. Mas que para aquela realidade se justifica muito bem. O índio não precisa de um smartphone, por exemplo, né? Para viver um ambiente onde ele vive. Só dando um exemplo aqui. Então, e ele observa, né, de como que esses grupos humanos e as relações que eles possuem com o meio ambiente, como eles transformam o ambiente, como a gente produz cultura. É interessante, então, que estudar a cultura numa sociedade complexa como a nossa é algo muito complicado, né? Mas quando você observa essas sociedades mais primitivas, você começa a perceber como, né, lá no início desse processo civilizatório, nós humanos construímos essa cultura até chegar no que ela é hoje, né, nas sociedades industriais modernas como nós temos hoje, tá? Isso leva a gente a observar que o desenvolvimento da cultura ele depende do espaço, do tempo, da sociedade, da economia a qual aquele grupo humano está desenvolvendo ali, está inserido. Então esses fatores eles interferem sim na elaboração da cultura. Em relação às produções culturais, nós temos duas grandes divisões, né? O que a gente chama de cultura popular e cultura erudita. Nenhuma é superior à outra. O que muda em relação a uma a outra é a questão do entendimento. A cultura popular é uma cultura que a gente aplica ela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é um conhecimento transmitido de geração para geração. Enquanto a cultura erudita é uma produção cultural que exige do sujeito um determinado conhecimento científico, acadêmico, para ela ser compreendida. Então, por exemplo, aqui eu coloquei dois exemplos. Uma festa junina, que é uma manifestação da cultura popular. É uma tradição, é um elemento que é passado de geração para geração. Você aprende isso, né? Aprende essa manifestação cultural na convivência ali com indivíduos da sua sociedade. E aqui a música clássica, que é um exemplo de cultura erudita. É uma manifestação da cultura que implica um determinado conhecimento técnico para sua compreensão, né? Então, você tem que ter conhecimento de música, né? De musicalidade, de partituras, enfim, de técnicas de produção musical, muito mais refinados no ponto de vista do conhecimento do que a manifestação da cultura popular. Mas uma não se sobrepõe à outra, né? Uma não é superior jamais à outra. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então são esses aspectos que eu gostaria de trabalhar nesse vídeo com vocês.